Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, dia do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Seguindo aqui também agora na nossa formação do nosso time de hoje, o Márcio Henrique Lacerda Art, ele é CEO e fundador da Enzitec Biotechnology, está em Belo Horizonte nessa conversa com a gente. Tudo bem, Lacerda? Olá, Mauro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse canal, dando suporte aí à CBDL e no Gente que Fala. Muito prazer e vamos em frente aí. Sob forte pressão do presidente Arthur Lira, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que atualiza a Lei de Improbidade Administrativa e passa a exigir que se comprove a intenção de lesar a administração pública para que a acusação formalizada pelo Ministério Público seja recebida. O texto base, que foi enviado direto ao plenário em caráter de urgência, sem passar por nenhuma comissão ou audiência pública, foi aprovado por 408 votos favoráveis e 67 contrários. É um placar bastante elástico, né? E a mudança é criticada pelo Ministério Público e ativistas anticorrupção. Lacerda, eu te pergunto a respeito desse tema. A gente ainda está aqui com a dificuldade da conexão do procurador Limonge. Não é exatamente a sua seara, a questão política aqui, mas a sua impressão como cidadão, a gente também tem nesse aspecto essa dificuldade no caso das empresas, né? Também o projeto dificulta a punição de empresas também que se envolvem em atos de improbidade administrativa, não é isso? Esse texto. Eu sou aqui um doutor, entre vários doutores, mas eu sou um doutor biólogo, né? Eu não sou um doutor advogado, né? Uhum. E eu falo aqui realmente como um cidadão, né? Eu acho, enfim, eu acho que como cidadão, eu acho que não deve haver qualquer tipo de flexibilização frente a uma administração pública, seja ela intencional ou não intencional, vamos dizer assim, né? Que acaba lesando a população, lesando o país, lesando os cofres públicos, enfim, e isso tem um alcance muito grande. A gente que é empresário, a gente sabe que às vezes uma pequena ação de um diretor, ele reflete como um leque numa quantidade imensa de ações e de pessoas, enfim, isso no sistema público é muito sério, né? Imagina uma lesão que vai levar a não ter verba para medicamento ou não ter verba para teste diagnóstico de Covid, enfim. Isso é muito sério. Então, assim, como cidadão, eu acho que não deve haver nenhum tipo de flexibilização em relação à penalidade e à responsabilidade, né, na improbidade administrativa para o gestor público. Eu sou da opinião que não deve haver flexibilização. Márcio Lacerda, eu vou com você agora no seguinte assunto. Tinha um futebol aqui para falar primeiro, mas vamos deixar o futebol aqui para o segundo tempo, sem trocadilhos. Vamos falar da Anvisa, que autorizou a importação excepcional da vacina russa Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Amapá, Pará, Rondônia, Paraíba e Goiás. Esses 7 estados poderão trazer para o Brasil um número reduzido de doses, o equivalente a 1% da população. Com isso, a agência a Anvisa pretende monitorá-la e conseguirá agir imediatamente, se necessário, se for necessário, e podendo suspender a importação, a distribuição e o uso das vacinas a partir da análise dos vacinados. De acordo com um estudo feito na Rússia, a Sputnik V tem eficácia de 97,6% contra a Covid-19. Bom, Márcio Lacerda, essa é uma decisão diferente da Anvisa em relação aos demais imunizantes que estão no Brasil. Coronavac e AstraZeneca com uso emergencial, aprovado pela agência,
e a Pfizer com o uso definitivo já aprovado, né? O que isso representa? Essa situação como eu destaquei aqui, a agência pretende monitorá-la e conseguirá agir imediatamente se for necessário e podendo suspender a importação, distribuição e uso das vacinas a partir da análise dos vacinados. Não é colocar as pessoas em risco em relação a esse imunizante? Na verdade, eu vejo como muito positiva, né, essa ação da vigilância sanitária. Eu entendo que pelo conhecimento de todas as tecnologias aí de vacinas que estão sendo implantadas, né, todos os tipos de vacinas, eles tendem a ser muito seguros, né, independente do tipo, né, que a gente está falando, né? Então, se você pega as vacinas como a Coronavac, que é um vírus que a gente chama de atenuado, né, que seria um vírus que a gente pasteuriza, né, como se a gente pasteurizasse o leite, né? A gente vai lá e aquece, né, e inativa quimicamente ou termicamente, né, o vírus. Mas é uma vacina que está aí gerando uma proteção em torno de 60%, 70%, né? Você pega as outras vacinas, eu estou falando de AstraZeneca, Fiocruz, está falando aí da Pfizer, né? Elas são vacinas que já chegam num nível de proteção maior, que chega entre 90% e 95%, e a Sputnik, apesar dela ter uma tecnologia diferente, né, mas eu repito, né, todos os tipos, né, são plataformas de vacinação seguras, né, sob o ponto de vista de imunologia e tudo mais. A Sputnik, ela tem uma proteção maior, né? Ela chega nos níveis da Pfizer, chega nos níveis da AstraZeneca e tudo mais. A AstraZeneca e Pfizer são através de RNA mensageiro que leva o organismo a produzir anticorpos, né? Assim como o corona é vírus atenuado do próprio coronavírus, né, que gera, o sistema imunológico reage ali e começa a gerar os anticorpos. A vacina da Sputnik, ela tem uma característica que ela tem um vírus que é um vírus absolutamente inócuo, né, que você injeta na pessoa, e ela obriga algumas células do sistema imunológico a produzir a proteína do vírus corona. E isso faz com que o organismo comece a reagir e também produzir anticorpos. Então, ela é um tipo, tecnicamente falando, um tipo diferente de vacina, né? Mas dentro de plataformas seguras como outras vacinas, né? Então, eu acho que a conduta que está sendo adotada, ela é uma conduta muito tranquila, né? Por quê? A população que vai ser vacinada é uma população bastante limitada, são só para adultos e fora de grupo de risco, né? Então, são pessoas que tendem a ter uma resposta melhor, e isso vai sendo monitorado, né? Com o tempo, os resultados vão sendo avaliados, uma vez as reações adversas estando dentro dos níveis normais, né? Não tendo nenhum caso de grave, de reação, enfim. Isso tudo faz com que a gente tenha aí uma segurança bastante razoável. Eu entendo que não está se colocando pessoas em Sim. risco, sabe? Agora, Lacerda, para uma vacina com 97,6% de eficácia contra a Covid-19, um índice elevadíssimo, até mais alto do que Pfizer, mais alto até do que a AstraZeneca, por Isso. que permitir a importação por apenas 7 estados e o equivalente a 1% da população? Qual que é o receio? Uma vacina tão eficaz como a Sputnik V, porque esse tipo de conduta é diferente das demais vacinas que estão no país? Isso, a documentação que já foi entregue, né, das outras vacinas são documentações mais robustas, e os resultados que a gente chama de pré-clínicos, né, que são feitos em camundongos e animais e tal, já são mais robustos, né, nas outras vacinas, o que traz uma maior segurança, né, preliminar, vamos chamar assim, para que a vacina seja entre no estado de pesquisa clínica, né, fase 1, 2 e 3, que aí você começa a utilizar em humanos, né. O caso da Sputnik, ela teve uma mudança recentemente na parte da tecnologia, tiveram que e começar como se estivesse começando de novo, né, não a partir do zero, mas um novo processo da vacina. Então, eles estão ainda no estágio que do pré-clínico deu tudo certo, e estão partindo para o clínico fase 1. Né? Então, a metodologia que está sendo adotada é uma metodologia correta para o estágio de desenvolvimento que a vacina está. Tá?
Então, eu entendo isso como absolutamente normal, né, para o que está sendo feito. Esse é um imunizante de 2 doses também, como a AstraZeneca, como a Isso, Coronavac, isso, 2 doses. e como a Pfizer também? Também, isso. Sim. E com intervalo entre a primeira e a segunda? São 60 dias. 60 dias. A Pfizer tem um intervalo de 3 meses, correto? Correto. Mas as informações iniciais em relação à Pfizer, a vacina da Pfizer, seriam 2 doses com intervalo de 21 dias. Por que ficou aprovado com intervalo para 3 meses? Isso porque os resultados, depois da fase de pesquisa da fase clínica 1, resultados na Europa mostraram que se vocês aguardar mais o sistema imunológico reagir e dar a segunda dose, o nível de proteção ele aumenta, né? Então, eu tenho dados aqui de proteção de 95% e 92% para Pfizer. Quando eles adotaram essa nova forma de dosagem, né? Esse novo intervalo, né? Eles observaram que o nível de resposta melhorou. Então, isso é o que se diz aí, né? A vacina demora 5 anos, 10 anos para ser desenvolvido, né? E a gente está nessa corrida de querer desenvolver em 2 anos, 1 ano, 3 anos, né? Então, algumas coisas vão mudando com o passar do tempo, sob o ponto de vista de melhorar. Existem estudos recentes, até publicados nas revistas de referência, aí, como a Lancet, Nature e tudo mais. Se você dá a dose de uma vacina e a segunda dose de outra, existem dados que demonstram que a proteção ela é muito melhor quando você faz um mix, né? Vamos dizer assim, mix de 2 vacinas, né? Então, não para todas elas, obviamente, então existe muito, entre aspas, desconhecimento, né? Ou sem aspas mesmo, né? Sobre como é que o organismo reage, como é que a imunidade vai se estabelecer com os tipos diferentes de vacinas, né? Então, a Anvisa trabalha no mínimo risco possível, mas ela tem que também olhar o ponto de vista da saúde da população. Então, às vezes, você pode trabalhar no risco mínimo, onde você só tem reações adversas, não tem caso de óbito e tudo mais, e se isso está correndo tudo bem, você passa por uma segunda fase e até sob o ponto de vista vamos dizer, negocial, né? Você ficar na mão de 3, 4 empresas, ou se você tem um leque de opções de vacinas para poder ter preços mais baixos, né? É interessante até para o Brasil, para poder negociar melhores condições de acesso ao imunizante. Perguntas da nossa audiência. Eu vou abrir aqui. Márcio, eu começo com você. A Juliana Rocha está no YouTube nos acompanhando e pergunta por que nenhuma das tantas vacinas contra a Covid-19 pode ser aplicada em crianças, ao contrário de quase todas as outras vacinas. Até para a pergunta aqui da Juliana Rocha, e eu vou acrescentar aquela informação, a gente já sabe, né? A Justiça suspendeu a vacinação dos estudantes em Betim, né? Que iam receber o imunizante da Pfizer por lá, né? Antes até de dar sequência aí às respostas, né, só fazer uma correção, a vacina Sputnik ela é de dose única, né? Dose Ela única. não é de duas doses, então ela apresenta também Tá. essa vantagem, né? Não estou defendendo, não sou russo, não estou defendendo a vacina, mas é um ponto Sim, é um positivo para ponto ela. positivo, sim, sim. Uhum. As crianças, elas têm 2 características, né? Ao mesmo tempo que elas são resistentes, né, muito mais resistentes ao coronavírus, né? Elas são do grupo de risco ao de menor risco, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala, não deveria começar pelas crianças. Não, quando eu tenho caso em casa, né? Criança em casa, eu já tive Covid, minha esposa também teve, e tinha uma criança em casa e a gente imediatamente ligou para pneumologista, né, que nos atende e tudo mais, e falou, não, pode ficar tranquilo, não esquece, não tem que fazer nada, né? Então, a criança, normalmente, ela é muito mais resistente. Então, ele é o menor grupo de risco
para a infecção com coronavírus. Então, essa é uma das principais razões. A gente já chegou aqui ao final dessa nossa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, a gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente se despede por aqui, 1h em ponto. Tchau, até amanhã.